Bem, pessoal, então vamos dar continuidade ao nosso curso de teoria dos jogos, falando um pouco sobre algumas aplicações e vamos começar pelo modelo de duopólio de Cournot, tá ok? Então, vamos começar aqui falando, certo, sobre o modelo de duopólio de Cournot, tá ok? Então, como é que é esse modelo, né? Você tem duas firmas que devem escolher as quantidades de produto ofertadas, tá? De maneira simultânea, tá? Então, são duas firmas que vão escolher esse produto. O produto é homogêneo e significa que os consumidores não conseguem perceber qual é a diferença entre o que é produzido por uma empresa e o que é produzido por a outra, tá? Então, se por um acaso uma firma tiver um preço mais baixo que a outra, os consumidores vão escolher o produto mais barato, tá? Então, nesse tipo de situação, as firmas acabam que escolhem o mesmo preço, tá? Para os seus produtos, tá? Ou seja, isso significa que você tem uma função demanda inversa, tá? Então, função demanda inversa, que vamos dizer que é um certo P de Q, esse aqui é a quantidade ofertada, certo? Vai ser igual a menos Q, se o, o Q for menor do que igual a, e vai ser zero se o Q for maior do que A. Tá? Então, esse A é um parâmetro, e esse Q é a quantidade total de produto ofertado pelas firmas. Beleza? Então, são duas firmas, né, que escolhem a quantidade de produto. Então, vamos dizer aqui que o Q1 é a quantidade de produto da primeira firma e o Q2 é a quantidade de produto ofertado pela segunda firma. Então, nesse caso aqui, esse Q nada mais é do que Q1 mais Q2. Beleza? Além disso, as firmas possuem custo, tá, de produção. Então, as duas firmas têm a mesma função custo, tá? Que é dada por isso daqui, C de Q igual a C Q. Então, para produzir Q unidades, tá? Aqui a firma 1 e a firma 2, tá? As duas têm a mesma função produto. Então, vamos deixar assim. C1 de Q igual a C2 de Q igual a CQ. Então, para produzir Q unidades, se gasta C vezes Q. Tá? Então, esse C também é um parâmetro. Ok? Então, o que as firmas vão fazer? Elas vão escolher essas quantidades ofertadas, Q1, Q2, de modo a maximizar o seu lucro. Tá? Então,
o payoff de cada firma vai ser o lucro, tá? Daquela situação, tá? Então, aqui você tem as firmas escolhendo Q1 e Q2, e aí quem que vai ser o lucro, tá? Da primeira firma? Já de P1, Q1, Q2 vai ser igual a quê? Vai ser igual a quantidade que ela produz vezes o preço. Qual o preço, né? O preço aqui vai ser o preço, né? A função preço de Q1 mais Q2 menos CQ1, tá? Então a gente pode simplificar aqui, colocar o Q1 em evidência e aqui vai ficar o preço de Q1 mais Q2, que pelo que a gente definiu é A menos Q1 menos Q2, e aqui menos C, né, que você colocou em evidência. Então, esse daqui, que função é essa? É o lucro da firma 1. Lucro da firma 1 em função do Q1 e do Q2. Então, veja só, você tem um jogo em que a primeira firma vai jogar Q1 e a segunda firma vai jogar Q2, e para cada combinação de Q1 e Q2, você tem um lucro diferente para a firma 1, consequentemente também um lucro diferente para a firma 2. Quem vai ser o lucro para a firma 2, né? Você pode até usar a analogia aqui e colocar isso igual a Q2 a menos Q1 menos Q2 menos C, tá? Na verdade, você faz aqui a conta e você chega nisso. Tá? E aí, vamos atrás de um equilíbrio de Nash. Antes de chegar no equilíbrio, né? Você precisa ver quem são as funções melhor resposta. Funções melhor resposta. Bem, então você vai ter aqui o Q1, certo? A firma 1 vai... Quem é a variável de decisão da firma 1? É o Q1, certo? Q1 é a variável de decisão da firma 1. Então, esse valor é que ela vai poder escolher, certo? O Q2 ela não tem como escolher porque isso aí é uma variável de decisão da outra firma. Então, a pergunta é, qual é o melhor Q1, né? Qual o Q1 que maximiza o lucro da firma 1 dado o Q2 como um fixo, tá? Então, para que a gente possa responder essa pergunta, a gente tem que derivar aqui, ó, o lucro da firma 1 em relação à sua variável de decisão, que é o Q1. Tá? O primeiro passo é esse. Então, se você derivar, vai dar o quê? Né? Quem está multiplicando por Q1, nesse caso aqui? É o A menos o C, tá? Menos C menos Q2, né? Está multiplicado por Q1. Aí vai ficar aqui Q1 menos Q1, vai dar menos Q1 ao quadrado, que com a derivada é 2Q1. Então, vamos tentar achar agora quem é o ponto em que a derivada é zero. Né? Isso aí é o candidato, condição de primeira ordem, para que você consiga maximizar a função lucro. Né? Então, isso aqui vai dar Q1, quando você coloca igual a zero, o Q1 vai ficar igual a A menos C menos Q2 sobre 2. Então, esse aqui seria o ponto ótimo, tá? Q1 em função do Q2. Mas veja que o ponto cuja derivada é igual a zero, ele só vai ser máximo, tá? Se esse lucro aí for maior do que os lucros que você encontra nas pontas, né? Então, veja que essa função lucro aqui, do Q1, da firma 1, né? Ela pode se tornar zero se você coloca Q1 igual a zero, certo? Então,
E quando você coloca essa outra parte aqui, né, de modo que Q1 mais Q2 seja igual a menos C. Então, essa função lucro, na verdade, ela é o quê? Ela é uma parábola, né? Uma parábola com Q1 aqui, quando Q1 é zero, o lucro Q1 é zero, certo? Quando Q1 é zero, o Q1 é zero, porque significa zero vezes alguma coisa vai dar zero. E outro momento que ela é zero é quando Q1 é igual a A menos C menos Q2. A menos C menos Q2. Tá certo? E ela vai atingir o máximo dela, né? Com cavidade dela é para baixo, então ela é uma função mais ou menos assim. E o máximo dela é atingido bem aqui, realmente, que é esse ponto, né? Que no caso é A menos C menos Q2 dividido por 2. Tá bom? E esse lucro, nesse ponto aqui, ele é positivo. Tá bom? Então, esse de fato é a melhor resposta para a firma 1. Então, se a firma 2 escolhe Q2, o melhor para a firma 1 é escolher A menos C menos Q2 sobre 2. De forma análoga, né? A gente não precisa refazer as contas porque é tudo simétrico. A gente vai encontrar que a melhor resposta para a firma 2 é igual a A menos C menos Q1 sobre 2. Beleza? Pronto. Então, se você sabe qual é a função melhor resposta para a firma 1 e a função melhor resposta para a firma 2, quem que vai ser o equilíbrio de Nash? O equilíbrio de Nash vai ser um par, Q1 e Q2, em que o Q1 é a melhor resposta para o Q2 e o Q2 é a melhor resposta para o Q1. Da mesma forma como a gente viu lá nos primeiros vídeos sobre teoria dos jogos, tá? Então, o que você tem que fazer, na verdade, é resolver esse sistema aqui, ó, Q1 e Q2. Então, vamos lá. Então, resolvendo o sistema, o que nós encontramos, né? Temos Q1 igual a menos C menos Q2 sobre 2, Q2 igual a menos C menos Q1 sobre 2, tá? O que você pode fazer aqui? Tem várias formas de resolver esse sistema. Multiplicando aqui tudo por 2, então nós temos isso daqui. Aqui nós temos 2Q2 a menos C menos Q1. Então, se você passa aqui para cá, né? Esse Q sobre 2 para lá, esse Q menos 1 para lá, nós vamos ter o seguinte: 2Q1 mais Q2 é igual a menos C, que é igual a 2Q2 mais Q1. Então, se você olhar só para essa parte aqui da equação, né, da igualdade, igual a essa parte aqui, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter 2Q1 mais Q2 igual a 2Q2 mais Q1. E aí você passa aqui para um lado, aqui para o outro, você vai encontrar aqui o Q1 ótimo, né? É igual ao Q2. Pronto, mas isso aqui não resolveu ainda, tá? Nós já encontrou uma relação entre Q1 e Q2, que pode ser substituída aqui, né? Substituindo, vou chamar essa equação aqui de estrela, né? Então, substituindo em estrela, o que nós vamos ter, né? Veja só, vai ter 2Q1 mais Q2, né? Então vai dar 3Q1 igual a menos C, ou seja, você vai ter que Q1 vai ser igual a A menos C sobre 3, que é a mesma coisa que o Q2, que a gente viu aqui. Então, Q1 igual a Q2, que é igual a A menos C sobre 3. E esse carinha aqui, né, esse par ordenado,
é o equilíbrio de Nash. Tá? Que aqui, nessa situação, ele é único. Esse cara aqui é o equilíbrio de Nash nessa situação do duopólio de Cournot. Antes da gente avançar um pouco mais para entender esse equilíbrio, vamos fazer um gráfico das curvas de reação, certo? Dessa curva aqui e dessa curva aqui, tá? Então, vamos pegar mais uma página. Então, temos o quê? Você tem essa. Você tem, vou colocar aqui Q1 e aqui Q2. Aí você tem o Q1 em relação ao Q2, né? Ou seja, a melhor resposta da firma 1 vai ser A menos C menos Q2 sobre 2. Então, quando o Q2 é zero, você vai ter que a melhor resposta para a firma 1 é jogar A menos C sobre 2. Tá? E essa função aqui, em relação a Q2, é uma função decrescente, tá? Porque aqui o coeficiente do Q2 é menos 1. Então, vai ser uma coisa de inclinação 45, quase 40, não 45, mas de um meio, né? Até bater aqui. Ou seja, quem é esse ponto aqui? É quando Q1 é igual a zero, ou seja, quando não, aqui eu fiz o contrário, né? Quando Q2 é zero, quando Q2 é zero, é que isso aqui vai ser A menos C sobre... Tá mais para cá, certo? Vai ser igual a A menos C sobre 2. E quando Q1 é zero, o Q2 é A... vai passar aqui zero, né? Vai ficar, na verdade, A menos C. Aqui, A menos C. Então, o que vai ser isso aqui, ó? Vai ser a função resposta, tá? Esse azulzinho é a função resposta da firma 1. E quem vai ser a função resposta da firma 2, né? Isso é uma coisa análoga, né? Aqui vai ser o A menos C sobre 2, aqui é o A menos C, e aí você liga esses dois, tá? E esse vermelho aqui, que é a função resposta da firma 2, né? E quem que vai ser esse ponto de encontro aqui, né? O ponto de encontro das duas funções de resposta, né? Que vai ser o equilíbrio de Nash. Então, esse carinha aqui, né, tem duas coordenadas. E quem são essas coordenadas, né? Essas duas coordenadas foram as que a gente acabou de encontrar, certo? É o A menos C sobre 3, ok? Bem, então, esse é o equilíbrio. Então, você consegue calcular quanto é que é o lucro de cada firma, né? Por exemplo, o lucro da firma 1 vai ser Q1, que é o A menos C sobre 3, vezes... Vamos voltar aqui que eu já me esqueci. Tá para cá. Tá aqui, ó. É Q1, aí aqui vai ficar A menos C, né? Menos Q1 menos Q2. Então vai ficar A menos C menos Q1 mais 2, ou seja, 2Q1. Menos ainda 2 terços do A menos C. Aí você tem A menos C menos 2 terços do A menos C dá 1 terço do A menos C. Então isso aqui vai dar 1 terço aqui com 1 terço aqui vai dar 1 nono de A menos C ao quadrado, tá ok? E quem vai ser o lucro da firma 2? O lucro da firma 2, você pode dizer logo diretamente que também vai ser 1 nono de A menos C ao quadrado, tá ok? Por quê?
Porque as duas firmas são simétricas. Então, quando você fizer as contas, né, vai dar a mesma coisa. E aí você pode calcular aqui qual seria o lucro conjunto, tá? desse modelo de oligopólio, né? Vai ser dois nomos de A menos C ao quadrado. Para que eu vou fazer isso? Porque eu quero analisar algumas outras possibilidades fora do equilíbrio de Nash. Então, vamos analisar uma situação aqui, no caso em que as firmas possam cooperar, tá? Então, iremos analisar a situação na qual as firmas podem cooperar. Ou seja, elas podem coordenar suas ações e ao invés de cada uma escolher o Q1 e o Q2 de forma independentes, elas podem se comportar como se fosse uma única empresa, ou seja, podem formar um cartel e aí elas vão querer maximizar o lucro desse cartel, tá? Então, o que é que vai ser o lucro do cartel? O lucro do cartel, a função lucro, né? Vou deixar mais claro. A função lucro do cartel vai ser igual a quanto, né? Você lembra que a função lucro da firma 1, vai ser o quê? Quantidade vezes o preço menos o custo. Aqui vai ser a mesma coisa. Só que a diferença é que a quantidade aqui vai ser a quantidade total produzido pelo cartel, né? Então, o cartel vai produzir Q1 mais Q2. Então, o lucro do cartel vai ser uma função π de Q, que é igual a Q, P de Q, menos CQ, certo? Lembrando que essa função preço, ela é A menos Q, isso aqui menos CQ, pode colocar o Q em evidência, vai ficar Q, A menos C, menos Q, né? E aí, para você maximizar, a primeira coisa que a gente pode fazer é olhar as condições de primeira ordem, né? Então, condição de primeira ordem aqui nesse caso, quando você derivar, né, vai dar A menos C menos 2Q igual a zero, ou seja, Q igual a A menos C sobre 2. Tá? Então, o que é esse Q grande? O Q maiúsculo? É a quantidade total produzida pelo cartel. Tá? Como as firmas são idênticas, o que é que cada uma delas vai fazer? Né? Cada um vai produzir metade do que foi combinado do ótimo em cartel. Tá? Então, o que é esse Q1, Q2 igual a menos C sobre 4? É simulando o caso em que as firmas possam entrar em cartel e elas possam coordenar suas ações, certo? As suas decisões. E aí, esse é o ótimo do cartel, porque a gente pode fazer aquela mesma análise da função derivada, né, do cartel, função lucro do cartel. Então, se você pegar aqui, esse aqui é o Qzão, esse aqui é o π, quando o Qzão é zero, o lucro é zero, e quando o Qzão é A menos C, também é zero, e aí o lucro máximo vai estar onde? O lucro máximo vai estar exatamente nesse ponto que a gente achou de condição de primeira ordem, que é o A menos C sobre 2, beleza? Então, isso aí realmente é o ótimo do cartel. E quem que vai ser o lucro? Tá? O lucro do cartel quando você escolhe A menos C sobre 2. Se você substituir, né, nessa fórmula que está bem aqui, né, você vai encontrar A menos C sobre 2. Aqui A menos C sobre 2, A menos C sobre 2 vai ficar A menos C sobre 2. Então, isso aqui vai dar 1/4 de A menos C ao quadrado. Veja o seguinte, veja que 1/4 de A menos C ao quadrado é maior do que 2 nomos de A menos C ao quadrado, né? Se você aplicar aqui a multiplicação em cruz, cortando esse cara, vai ficar 9 modo que 8.
Ou seja, o lucro em cartel comum, né, é maior do que o lucro em competição estilo Cournot. E mais do que isso, né, qual vai ser o lucro individual de cada firma nesse modelo, né, de cartel? Cada firma vai ficar com metade do lucro do cartel, né? Ou seja, cada firma fica com 1/8 de A menos C ao quadrado, que é maior do que o lucro que elas tinham quando você tem o modelo de Cournot. Ou seja, é mais uma prova de que o equilíbrio de Nash ele não é eficiente, mas aí eficiente no sentido das empresas, tá? O que acontece é que com competição os consumidores ficam em melhor situação, porque eles vão ter uma quantidade maior ofertada, né? Aqui ó, o total ofertado é A menos C sobre 2, enquanto que em modelo de Cournot, né, o ótimo é 2/3 de A menos C sobre 2, certo? Então é ofertada uma quantidade maior de produto, e como a função demanda inversa negativamente relacionado com a quantidade de produto, então você vai ter que o preço vai ser menor. Então, nesse caso aqui, entenda que a eficiência de Pareto é no sentido para as firmas, ou seja, a competição aqui ela é ruim para as firmas, mas é boa para os consumidores, tá certo? Então, nem sempre, socialmente falando, você quer que os jogadores busquem maximizar o seu lucro, né? Então, você maximiza o seu lucro dentro de um ambiente de competição, que esse lucro vai ser menor do que no modelo de cartel que simula um monopólio, tá ok? Bem, então, esse era a primeira aplicação que eu gostaria de fazer com vocês sobre jogos de teoria dos jogos, certo? E aí, nos próximos vídeos, eu vou fazer mais algumas outras aplicações.